Fala aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa disciplina, né? Estávamos falando sobre fluidoterapia. Então, no primeiro momento da aula, né, na semana passada, falamos sobre desidratação e sobre os tipos de fluido, né? Hoje nós iremos comentar sobre me desculpe. Hoje nós iremos comentar sobre as vias de administração, como calcular o volume que nós vamos administrar e qual vai ser essa velocidade de administração, tá? Aqui é um ponto muito importante, tá? Que muita gente deixa passar despercebido porque não sabe ou porque, enfim, tem muita dificuldade, que é o cálculo de volume, tá? Então, para cada animal, para cada situação, nós temos um volume diferente a ser administrado, tá? E isso tem que ser calculado criteriosamente, seguindo uma regrinha que a gente vai colocar aqui para vocês. E esse cálculo e essa reposição correta da fluidoterapia é o que vai determinar o grau de sucesso seu, né? Então, se você tem aquele animal chocado, né, em estado de choque, se você tem aquele animal extremamente desidratado, é essa fluidoterapia, né, o volume que você vai administrar, que vai ser determinante se realmente você terá um sucesso na sua terapêutica, tá? E aí nós vamos chegar, depois desse cálculo, né, na velocidade de administração. Aí aqui, nesse slide gravado, nós vamos falar de uma maneira mais rapidinho, tá? E aí na nossa sala virtual, a gente vai discutir e vai trabalhar em cima disso, ok? Porque aí preciso de ver se vocês estão acompanhando um pouco o raciocínio. Então não se preocupem, tá? Agora, nessa primeira aula, nesse primeiro momento gravado, quando chegarmos na velocidade de administração, nós vamos falar de uma maneira mais simples. E aí na nossa sala virtual, daqui a pouquinho, a gente vai detalhar um pouco mais, ok? Então, como que eu vou administrar a nossa fluidoterapia, né? Lembra que nós falamos na semana passada de cristalóides, nós falamos de coloides, falamos de soluções hipertônicas, isotônicas, né? Então, falamos de tudo isso. Então, agora nós vamos falar das vias de administração do nosso fluido. Primeira via que eu vou falar é a via oral. Nossa, mas eu posso usar a via oral para administrar fluidoterapia no meu paciente que está desidratado? Posso. Lembrando que, olha só, eu não vou utilizar este tipo de via se o meu paciente estiver, lógico, apresentando o quê? Êmese, não é? Não adianta eu dar fluidoterapia via oral para ele e logo em seguida ele vomitar essa fluidoterapia toda, né? Então, não teremos efeito. E logicamente que eu não vou usar esta via quando o meu paciente tiver uma perda muito severa. Então, vamos pensar de novo naquele paciente em estado de choque, né? A gente vai ver o que é choque na próxima semana. Nesse paciente, não posso administrar fluidoterapia via oral, porque até ela ser absorvida, né, e distribuída, meu paciente já pode ter vindo a óbito, né? Então, fica totalmente contraindicada. Então, a via oral é a mais fisiológica, é ideal para soluções hipertônicas com alto valor ou alto conteúdo calórico, né? Ou seja, como se você estivesse fornecendo a alimentação para esse animal, tá? É de fácil acesso e baixo custo, né? Via oral é via fisiológica. Logicamente, se o animal é agitado, fica totalmente inviável, né? Você administrar. E eu vou utilizar esta via quando meu paciente apresenta aquela desidratação mais leve, né? Uma desidratação de 5%, por exemplo, tá? Então, aí nesses casos eu posso utilizar a via oral. E aí tem soluções comerciais, né? Pedialite, por exemplo, ou até soro caseiro, tá? O soro caseiro nada mais é do que água, uma parte de açúcar e uma parte de sal, porque isso, na hora que chega lá na parte do trato gastrointestinal, vai abrir as bombas e vai puxar toda a água para dentro do sistema circulatório, tá? Então, é a via que a gente pode utilizar. E aqui só um exemplo comercial, né? A gente utiliza em torno de 4 ml por quilo por hora, né? Para tentar restabelecer
esse déficit hídrico do nosso paciente, tá? Além disso, nós temos soluções também comerciais com eletrólitos, né? Então, paciente que apresenta vômitos, tem deficiência de potássio, por exemplo, e a gente pode utilizar soluções comerciais que apresentem essas suplementações. A outra via que nós vamos falar é a via subcutânea, né? Extremamente utilizada e facilmente utilizada na medicina veterinária, né? Então tá aqui, ó. Ela é fácil de ser realizada, prática, rápida e barata, tá? Logicamente, nem tudo são flores, né? Quando nós falamos em praticidade, só que eu não posso esquecer dos meios de profilaxia, né? Evitar que ocorra uma disseminação bacteriana ou que eu leve essas bactérias para o subcutâneo, tá? Cães de pequeno porte e gatos, eu já não consigo utilizar a via subcutânea como a via para repor fluidoterapia. Não é que eu não consigo, tá? Eu não consigo administrar grandes volumes nesses animais, né? Eu posso utilizar já para uma desidratação um pouquinho mais proeminente, pronunciada, né? De 6 a 7% de desidratação. Pode ser feita domiciliarmente, né? Então é só você mostrar para o tutor deste animal como que deve ser introduzida a agulha no subcutâneo e como que o fluido deve ser administrado, né? Então, aqueles animais que ficam agressivos dentro do consultório, você pode instruir o proprietário a fazer isso na própria casa dele, né? Temos algumas contraindicações. Primeiro de tudo, vocês viram que na via subcutânea eu não posso administrar glicose, ok? Então, não posso administrar glicose, que essa glicose vai causar uma necrose no local, certo? Também não posso usar soluções hipertônicas. Lembra daquele cloreto de sódio a 7,5%, né? 5, 7,5%, 10, 20%? Então, essas soluções hipertônicas eu também não posso utilizá-las. Por que eu não posso utilizar? Se eu estou administrando uma solução hipertônica, o que ela vai fazer com a água das células ao redor? Vai puxar essa água, né? E o que vai acontecer com essas células? Elas vão morrer, certo? Então, fica totalmente contraindicado também soluções hipertônicas, tá? Lembrando dessas situações, ó, paciente hipotérmico, paciente com uma desidratação muito severa, né, chegando a um choque hipovolêmico, e pacientes hipotensos, né? Então, nesses pacientes, logicamente, o que está acontecendo perifericamente? Por ação do sistema nervoso autônomo simpático, né, está acontecendo uma vasoconstrição periférica. E lembra que a absorção é a passagem do fármaco, né, ou da substância que foi do local aplicado para o sistema circulatório. Para acontecer isso, eu preciso de vasos sanguíneos, né? Eu preciso de ter um sistema vascular abundante, né? Só que agora, nesses casos, o meu paciente está apresentando o quê? Vasoconstrição periférica. Consequentemente, a velocidade de absorção vai ser bem menor, né? Se a velocidade de absorção é extremamente reduzida, vamos pensar um pouquinho? Eu estou utilizando fluido para quê? Por quê? Porque meu animal está desidratado, né? Então, se eu uso fluidoterapia para hidratar o meu animal, só que essa fluidoterapia não é absorvida por causa da vasoconstrição, então não teve efeito nenhum essa fluidoterapia, né? Então, tá aqui, tem uma velocidade de absorção lenta, tá? Então, ela é a via mais lenta que nós temos, né? Comparado com a intramuscular, logicamente, e comparado com a endovenosa, tá? E ela deve ser absorvida, né? O organismo vai absorver em até 6 horas. Qual volume eu uso nessa via chamada de via subcutânea, tá? Normalmente 10 ml por quilo. Só que a gente faz uma administração mais empírica, né? Nós fazemos de 50 até 200 ml por região do animal, tá? Então, naquela região interescapular, eu posso fazer 200 ml, né? Dependendo, logicamente, do tamanho do animal.
Se eu estou tratando um animal de pequeno porte, logicamente, igual eu já tinha falado para vocês, volumes maiores eu não posso administrar. Se eu estou tratando um labrador, um pastor alemão, enfim, cachorro de grande porte, logicamente que aí esses volumes maiores poderão ser administrados, tá? Então tudo depende, logicamente, do tamanho do paciente. A via intravenosa, né? Ela é a mais indicada em quais situações? Aqueles pacientes que eu preciso repor a volemia de uma maneira muito rápida, é isso? Ou seja, naqueles pacientes em estado de choque, que apresentam uma desidratação muito severa, tá? Ou naqueles pacientes que perderam muito fluido, ok? Então vamos pensar naquele paciente que sofreu uma lesão epitelial muito grande, aí está perdendo plasma, ou teve uma hemorragia, ou apresentou uma gastroenterite hemorrágica, ou uma gastroenterite alimentar, né? Foi no final de semana, teve churrasco em casa, ele comeu gordura, carne, e agora ele começa a vomitar. E, logicamente, naqueles pacientes muito doentes, é a via preferida, né? Porque você já está administrando a via diretamente no leito vascular. Ou seja, igual a farmacologia falou, não ocorre aqui, não vai ocorrer a absorção, tá? Então, essa é a via de eleição para esses pacientes. Então, via de eleição para rápida expansão do volume circulante, tá? Lembrando, naquela situação de emergência. Só que aqui a gente tem que entender, cristalóide e coloide, né? Lembra de qual permanece por mais tempo no leito vascular, certo? Então, aqui eu tenho absorção imediata, eu posso dizer que não tem absorção, né? Porque você está administrando diretamente no leito vascular, certo? Então, essa é a via intravenosa. Logicamente, temos algumas complicações, né? Principalmente isso daqui, causar um processo inflamatório naquele vaso sanguíneo, né? Além de também poder levar infecções para o sistema circulatório. Vamos pensar que o animal está canulado, só que por uma falha, né? Uma falha de enfermagem, esse animal vomita em cima desse catéter, esse animal defeca no chão, deita, suja esse catéter, logicamente é uma via de entrada para o sistema circulatório. Se é uma via de entrada, eu estou levando essa contaminação, essas bactérias, né? E isso, logicamente, o risco de infecção é muito grande. Além do mais, posso ter trombose e embolismo, né? Lembra que eu falei para vocês que o bicarbonato não pode ser associado, por exemplo, com o Ringercon lactato, não é isso? Então, isso pode precipitar e esses sais causar um tromboembolismo, tá? Então, aí a gente tem que ter atenção a isso, certo? Cuidados com a via endovenosa ou intravenosa. Monitoração constante do paciente para não causar superidratação. Todos os excessos são prejudiciais. A falta de líquido, né? A desidratação é extremamente prejudicial e a superidratação também é prejudicial. Por que que ela é prejudicial? Porque aumenta a pressão hidrostática, né? E esse líquido extravasa. Lembra o que é uma pressão hidrostática? Lembra o que é uma pressão oncótica? Pressão hidrostática, pensa que isso daqui é o nosso vaso sanguíneo, tá? Agora, pressão hidrostática está forçando o líquido a sair de dentro do vaso sanguíneo. Imagina agora que você deu muita fluidoterapia para o nosso animalzinho. Consequentemente, você está aumentando essa pressão chamada de pressão hidrostática. E isso pode causar edemas. E quando a gente fala em edema pulmonar, a gente fala que não tem trocas gasosas e o paciente vai vir a óbito por causa desse edema pulmonar, tá? E aqui, ó, está escrito, toda a literatura, consenso, permanência do cateter no máximo 3 dias no leito vascular. Logicamente, isso também vai de um bom senso. Imagina aquele paciente paciente renal, que você precisa deixar uma veia canulada e já pegou todas as veias disponíveis, não é isso? Logicamente, se a minha veia ela está bem canulada, eu vou deixar essa veia canulada, tá? Desde que
eu faça toda a limpeza diária ou limpeza cada 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, para manter viável esta veia, tá? Mas, no máximo 72 horas, se você tiver uma outra veia para acessar, é o indicado, tá? E aí a gente tem que ter bom senso para a escolha do local vascular. Se eu vou colocar ou administrar um grande volume, e esse volume precisa ser administrado numa velocidade muito rápida, logicamente eu vou pegar uma veia que seja mais calibrosa, né? Ou se é um paciente que tem os membros muito tortinhos, né? Pensa naqueles salsichinhas, onde a patinha da frente deles é extremamente tortinha, extremamente curta e torta, né? Eu posso pegar outros vasos, né? Como até a veia da orelha, né? Nesses animais que têm a orelha muito abundante, eu posso utilizar este vaso sanguíneo também. E aí, quais tipos, né, de equipamentos, ou catéteres, ou agulha, nós vamos utilizar na via intravenosa, né? Então, nós temos os catéteres, que só podem ser agulhados, né, que a gente chama de scalp. Ele tem uma borboletinha na sua ponta, já vou colocar a imagem dele aqui, tá? Numa veia periférica, que é o que a gente sempre, ou na maioria, a gente vai utilizar, que é chamado de abocate, ou um acesso central, que isso aqui é utilizado mais para procedimentos experimentais, né, onde você canula, por exemplo, a veia cava, e aí você deposita o fármaco, a fluidoterapia, diretamente lá na circulação, na grande circulação. Né? Você está depositando diretamente no átrio direito, que aí vai para o ventrículo direito e assim por diante. Tá? Então, é dessa forma que a gente pode utilizar a via intravenosa. Tá? Então, aqui nós estamos vendo os scalpes, tá? Que é isso daqui, a borboletinha que eu falei para vocês, é isso daqui, tá? Só que ela tem uma desvantagem, né? Isso daqui é uma agulha, tá? Então, é uma agulha rígida, tá? Igual aquela agulha que coleta sangue, faz a medicação intramuscular e assim por diante, tá? Ela é rígida. Por ela ser rígida e pelo animal movimentar o braço, essa agulha pode perfurar o vaso sanguíneo e você acaba perdendo esse acesso vascular, tá? Então, ele é indicado para aplicação de medicações rápidas, né, onde o animal não precisa ficar canulado e assim por diante, tá? Os abocates, né, os catéteres periféricos, são esses daqui, tá? Então, toda essa capinha aqui, ó, isso é o catéter, certo? Ele é como se fosse um canudinho, tá? E dentro dele nós temos uma agulha, né? Por onde você vai perfurar o vaso sanguíneo. Porém, a grande jogada, né? O bom desses catéteres é que conforme você perfurou o vaso sanguíneo e agora você tira a agulha que está dentro dele. E aí permanece no vaso sanguíneo apenas essa parte elástica, não elástica, né? Mas apenas essa parte flácida, tá? Ou seja, se o animal dobrar a patinha, movimentar, andar, não tem perigo de você romper ou lesionar ou perfurar o vaso sanguíneo, tá? Porque fica dentro da veia apenas a parte externa, né, deste catéter. E para vias de acesso central, né, logicamente você vai acessar, por exemplo, veia axilar ou veia subclávia, que são vasos de grosso calibre, e colocar, aí nós temos o mandril, né, e colocar todo esse catéter dentro da circulação central. Ok? Ou melhor, dentro da grande circulação. E aí vai até o átrio direito e aí você infunde toda a medicação ou toda a fluidoterapia diretamente neste local. Alguns cuidados que você deve ter com o catéter, né, colocado lá na veia. Você só pode colocar após preparação cirúrgica do local. O que seria isso? Asepsia, não é isso? Ou seja, aquele animal peludo, você vai fazer a tricotomia, você vai raspar a região e vai higienizar ou fazer a asepsia rigorosa dessa região. Por quê? Você vai perfurar a veia e acessar com um catéter, né? E esse catéter estará dentro do sistema circulatório, para você minimizar as chances de infecção. Aqui eu coloquei na inspeção pelo menos 3 vezes por dia, né? Quanto mais, melhor.
é que normalmente você vai fazer medicações, dependendo da situação, 2, 3 vezes por dia. E conforme você faz a medicação, você já avalia, reavalia como que está o seu catéter, né? Aqui está escrito, ó, lavar o catéter a cada 6 horas com uma solução heparinizada. O que é essa solução fisiológica heparinizada? É colocar heparina dentro de um soro fisiológico, tá? Numa determinada concentração, certo? Para que é feito isso? Pensem da seguinte maneira, nós temos o sangue passando ali por aquele catéter, né? E esse sangue pode coagular no catéter, obstruindo ele, não é isso? Então, a utilização dessa heparina serve para evitar que ocorra a formação de coágulos no catéter. Porque pensem da seguinte maneira, você canulou um gatinho, extremamente difícil, e, por fim, você demorou e conseguiu canular esse animalzinho. Só que agora o catéter entupiu. Entupiu por quê? Porque formou um coágulo de sangue ali. E agora o catéter está inutilizado. Você vai ter que tirar ele e colocá-lo em outro vaso sanguíneo. E além disso, né, se ocorre a formação deste coágulo no nosso catéter, se você for fazer a medicação e empurrar esse coágulo para a circulação, você acabou de formar um êmbolo, né? Então, por isso que aqui está falando, lavar a cada 6 horas. Ou você vai lavar, logicamente, toda vez que você fizer uma medicação no catéter, tá? Como que é, como eu tinha falado, né? Olha só, essa solução fisiológica heparinizada, o que é? Você pegar um soro fisiológico, né? Aquele cloreto de sódio a 0,9%, isso vocês já sabem o que é, e acrescentar meio ml de heparina. Heparina é um anticoagulante que vai dar essa solução heparinizada. Ela, no caso, não vai interferir em nada no sistema de coagulação do animal, certo? Só vai evitar que ocorra a formação de coágulos lá na região do catéter, certo? Então, são esses cuidados, né, que a gente precisa ter com o nosso catéter. As veias utilizadas podem ser qualquer uma, né, que você tenha praticidade para pegar. Logicamente, uma veia jugular já é mais difícil, não é que é mais difícil, já é um pouco menos utilizada, né? Porque o animal vai ficar mexendo o pescoço para lá e para cá e o seu catéter vai estar aqui, né? Então, não é um ótimo local para você colocar. A não ser que seu animal esteja em estado de coma, aí já é outra situação. Normalmente a gente utiliza a veia cefálica e a veia jugular. Eita, jugular não, femoral, desculpa pessoal. Então, normalmente a gente usa a veia cefálica, tá? E a veia, aqui no caso eu falei femoral, né? A nossa veia safena, né? Safena lateral. Podemos também utilizar a veia femoral, que onde que ela está localizada? Internamente na coxa, né? Então, na parte medial da coxa é onde eu tenho essa veia femoral. Então, eu posso utilizá-la também? Posso. Eu imobilize, né, bastante este membro do paciente, a fim de que ele não movimente e eu não venha perder esta veia. Posso utilizar na orelha, se meu paciente tiver uma orelha proeminente, esses vasos forem fáceis de serem canulados, tá? Então eu posso utilizar também. Qualquer veia eu posso utilizar, tá, pessoal? Desde que eu consiga estabilizá-la, desde que eu consiga fixá-la e fixar o catéter nela. Então falamos da via intravenosa, né? E agora chegamos na nossa via intraóssea, tá? É uma via que rotineiramente ela não é muito utilizada, tá? Mas é uma excelente alternativa comparada à via intravenosa. Em quais situações ou em quais animais? Naqueles animais pequenos ou até naqueles animais muito jovens, né? Os pediatras, né? Aqueles animais pediatras que a gente já conversou lá na nossa primeira aula. Quando que eu vou utilizar a via óssea? Quando eu estou impossibilitado de acessar outro tipo de veia, tá? Ou porque meu animal apresenta uma trombose, ou porque as veias estão colapsadas porque meu animal está em estado de choque. Lembra que o que mantém o vaso sanguíneo no diâmetro dele, né, no caso das veias, é o fluxo sanguíneo.
Se eu não tenho fluxo sanguíneo, esses vasos eles vão ficar grudados, né? Vão ficar colapsados e aí você não consegue canular. Aí é muito difícil fazer a canulação desses vasos, tá? Então, nessas situações, é extremamente indicado, ou é indicado, né, fazer a via intraóssea. A absorção dela é extremamente rápida, né? Então, você pode administrar grandes conteúdos de líquidos, né? Quais são os locais? Lembra lá da anatomia, tuberosidade da tíbia, tá? Vai no seu joelho e vai na pontinha da canela. Essa é a tuberosidade da tíbia, tá? A fossa trocantérica lá no fêmur, certo? Lá na próxima cabeça do fêmur, né? E a asa do ilho, ok? Como normalmente nós vamos fazer isso em animais muito filhotinhos ou animais muito jovens, tá? A gente utiliza uma agulha hipodérmica mesmo para perfurar o osso e para entrar no canal medular, né? Fazer essa via intraóssea. Temos algumas complicações? Lógico que temos. Processo infeccioso ósseo, né? Uma osteomielite, porque você levou o contaminante lá para dentro. Logicamente, dor quando o animal recobra sua consciência, né? Outras complicações, só que aí depende de uma má administração, né? De um mau procedimento, é fratura óssea, né? Então, tudo isso pode acontecer também. Ah, eu tenho que anestesiar e sedar o meu paciente para fazer essa via intraóssea? Não. Lembra que o seu animal ele já está entrando, está em estado de choque. Então, ele já tem um grau de depressão do sistema nervoso muito grande, o que favorece você a fazer esse procedimento sem qualquer tipo de anestesia. Então, essa imagem ela já apareceu para vocês, né, no momento passado. Olha só, fazendo uma transfusão sanguínea lá na fossa trocantérica do fêmur. Pode ser feita também, se o animal for um pouco maior, logicamente, na tuberosidade da tíbia, né? E, dependendo da situação, na asa do ilho, tá? Pode ser feito também aqui na região do úmero, tá? Mas normalmente são feitas nessas regiões, membros posteriores. Logicamente, se é um recém-nascido ou um pediatra, né, igual esse animalzinho que nós estamos vendo aqui, logicamente eu vou preferir fazer isso dentro do fêmur, né? Aqui uma transfusão sanguínea, provavelmente você não vai conseguir canular a veia deste animal. E temos também a nossa via intraperitoneal, tá? Para grandes volumes é uma ótima via de administração de fluido, tá? Logicamente só vou aplicar fluidos isotônicos. Se eu aplicar fluidos hipertônicos, novamente, o que ele vai fazer? Puxar a água dos vasos sanguíneos para dentro da cavidade abdominal. E aí, ao invés desse fluido ser absorvido, ele que vai promover uma desidratação maior no paciente, porque ele está puxando todo o líquido dos vasos sanguíneos, tá? Posso utilizar para qualquer animal, também para aqueles neonatos e para os adultos, tá? Não tem vantagem nenhuma sobre as outras vias, tá? Ah, então a via endovenosa e a via intraperitoneal, qual que é melhor? Logicamente, intravenosa. Via óssea, via intraperitoneal, via intraóssea, tá? Então não tem vantagens, né? Onde que é feita? Lá na linha alba, né? Aquela linha mediana, normalmente com uma agulha hipodérmica, né? E eu equipo para administração dessa fluidoterapia. Como complicações, os processos inflamatórios, peritonite, que é extremamente agressiva, né? Extremamente deletéria para o paciente. Desconforto abdominal, porque você estará infundindo uma grande quantidade de líquidos, né? E pode até perfurar órgão, dependendo da sua técnica, né? Mas aí é uma falha de técnica mesmo. E agora, nós vimos todas as vias, né? E agora, como que eu vou escolher a via? Tudo depende do grau de desidratação. Se é uma desidratação aguda ou crônica, ou se ele está perdendo continuamente esses líquidos, né? Se é uma perda aguda, logicamente, uma grande perda de líquido de uma forma aguda, eu tenho que repor isso de uma maneira bem rápida, né? Se é uma perda crônica, eu vou ter que administrar uma grande quantidade de fluido, logicamente,
Só que agora eu não preciso ter essa emergência toda, tá? Depende também, então eu vou escolher a via mediante o tipo de fluido, então eu já sei que glicose não pode ser subcutânea, né? Então já tem um exemplo aí. Eu vou escolher a via mediante a sintomatologia clínica que o animal está apresentando e se apresenta risco de contaminação, por exemplo, se ele tem feridas ou lesões ou lacerações abdominais, de pele, por exemplo, logicamente eu não quero fazer intraperitoneal e levar todos esses contaminantes para dentro da cavidade abdominal, né? Então, tudo depende do risco de contaminação. Eu não quero levar a contaminação para dentro do canal medular, que aí é extremamente complicado você combater isso, né? Tudo depende da minha experiência clínica. Não adianta eu querer fazer intraóssea se eu não sei nem a anatomia do osso, né? Eu vou quebrar, eu vou fraturar esse osso, mas eu não vou fazer a fluidoterapia intraóssea, né? Tudo depende também se eu tenho veias acessíveis ou não. E, por exemplo, aqui está falando de dano ao catéter, né? Aquele animal, por exemplo, que fica mordendo, tirando todo o catéter que você põe e assim por diante. Logicamente, tem como nós remediarmos isso, né? Mas tudo depende principalmente do grau de desidratação, da minha experiência, tá? E se eu tenho ou não veias acessíveis, certo? Se eu não tenho veia acessível, logicamente eu tenho que partir para um outro método de administração de fluido. E agora chegamos na parte que muitos veterinários negligenciam, que é qual volume total que eu posso administrar. Não é simplesmente, o animal pesa 10 quilos, acho que 500 ml dá. Esse é um animal grande, então eu vou dar 1 litro para ele. Não, não é assim. Se você não fizer seu tratamento baseado em evidências, certo? Você não vai ter sucesso. Se você não tem sucesso, você não tem clientela. Se você não tem clientela, por que você fez veterinária, né? Então, olha só, qual volume que eu vou administrar? Isso é baseado em 3 eventos, tá? Esses 3 eventos aqui. Primeiro deles, déficit de líquidos que meu animal apresenta. O que é isso? Lembra daquela tabelinha lá atrás que nós colocamos 5% de desidratação, de 5 a 7, de 7 a 9, de 10 a 12, acima de 12% de desidratação? Não é isso? Um choque extremamente grave? Então, mediante a sua avaliação clínica, mediante a sua avaliação semiológica, você vai determinar qual que é a porcentagem de desidratação do seu paciente. Ok? Então, você puxou a pele do animal e soltou. A pele do animal não voltou. Nossa, esse animal provavelmente tem uns 10% de desidratação, certo? Então, você vai calcular a porcentagem de desidratação do seu animal mediante aquela sua avaliação clínica que nós já conversamos na aula passada, ok? Você vai pegar essa porcentagem, multiplicar pelo peso do animal e multiplicar por um fator que é uma constante, que é o 10. Já já a gente vai calcular isso e na nossa aula, na nossa sala virtual, a gente conversa mais sobre isso também, tá? Bom, então, pega uma folha, pega a sua caneta e anota aí. Vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar que o nosso paciente apresente uma desidratação de 10%, ok? Vou colocar valores para ficar fácil da gente calcular. Então, vamos pensar que ele apresente uma desidratação de 10%. Ele pesa 10 quilos, tá? Tudo para ficar mais fácil, tá? Então, 10 vezes 10, 100. Não é isso? Então, 10% de desidratação, 10 quilos, não é isso? Que a gente colocou aqui um exemplo, né? Então, 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes esse fator 10, quanto é que vai dar? 1000. Então, aqui, eu sei que eu já tenho 1000 ml, ok? Então, eu calculei
o déficit de líquidos que o meu paciente apresenta. Agora, eu vou calcular a manutenção deste animal, tá? Manutenção é 5% do peso vivo. Ou eu posso fazer 40 ml por quilo para cães de porte grande, para gatos, 60 ml por quilo para cães de porte pequeno e 20 ml por quilo para aqueles pacientes anoréxicos, ok? Pergunto de novo, quantos quilos no nosso exemplo? 10 quilos, não é isso? Se é um animal de 10 quilos, então ele é um animal de porte pequeno a médio, não é isso? Então eu tenho que usar essa referência. Então, 60 ml por quilo. Quantos quilos nós colocamos no nosso exemplo de novo? 10 quilos, né? Então, 60 vezes 10, quanto é que dá? 600, né? Se eu fizer algum cálculo errado, é que eu estou fazendo de cabeça, tá, pessoal? Então, pronto. 600 ml. Ok? Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Beleza, então eu calculei déficit de líquidos, calculei a manutenção, que é 5% do peso de vivo dele, né, por dia, e agora eu tenho que calcular por onde que esse animal está perdendo, ou seja, as perdas contínuas, ok? Meu animal está apresentando vômito, eu vou calcular, acrescentar 40 ml por quilo por dia. Se meu animal está apresentando diarreia, eu coloco esse fator aqui, 50 ml por quilo por dia. Se meu animal apresenta os dois, eu vou colocar 60 ml por quilo por dia. Concorda que ele está perdendo líquido ou por vômito ou por diarreia, não é isso? Ah, mas você mostrou lá atrás que uma queimadura de pele faz o animal perder líquido, não faz? Faz, ele vai perder líquido, tá? Só que aí, por exemplo, nesse animal que teve toda a pele queimada, a gente não coloca esse valor, ok? Porque aí a perda líquida dele é muito menor comparado a um animal que tem vômito e diarreia, ok? Bom, então, vamos escolher aqui o que o meu animal está apresentando. Ah, está apresentando diarreia. Ok, então eu vou acrescentar na fluidoterapia dele 50 ml por quilo por dia. Quantos quilos pesa o meu paciente? A gente já tinha feito lá atrás, né, o exemplo, que a gente pegou um animal de 10 quilos, tudo para ficar fácil o nosso cálculo, ok? Então, 50 ml vezes 10 quilos, quanto é que vai dar? 500 ml, não é isso? Pronto. Então, olha o que nós fizemos até agora. Para um paciente de 10 quilos, eu calculei o déficit de líquido dele. O que é isso? Pela minha avaliação clínica, o grau de porcentagem dele. Nós colocamos aí 10%. Calculamos a manutenção diária dele, que é 5% do seu peso, tá? Como é um cão de pequeno médio porte, então está aqui, 60 ml por quilo. Colocamos aqui, então, esse déficit de líquido está aqui, essa manutenção está aqui, então 60 vezes 10, 600. E supomos aqui, né, ou colocamos, exemplificamos que o meu animal apresenta diarreia. 50 ml por quilo por dia, né, ele pesa 10 quilos, 500. Qual que é o volume total de fluidoterapia que eu vou administrar? Nada mais é do que a somatória desse 1, que é isso daqui, do 2, que é isso daqui, e do 3, que é isso daqui. Vamos ver quanto é que vai dar isso daqui? 1.600, 2.100. Não é isso? 2.100 o quê? ml. Então, quer dizer que para esse animal de 10 quilos, que está com 10% de desidratação, que está apresentando diarreia, no nosso exemplo, né? Ele precisa tomar por dia 2 litros
1.100 ml de fluidoterapia. Então, esse volume aqui, olha só, é em 24 horas. Então, nessas 24 horas, meu animal tem que tomar 2 litros e 100 ml. Ah, então quer dizer que eu posso fazer 1 litro de manhã, 1 litro à tarde, e aí eu deixo ele à noitinha tranquilo, porque não vai ter ninguém na clínica, né? Não, você não pode fazer isso, porque se você fizer desse jeito, você estará super hidratando o seu animal, causando um risco de edema, tá? Principalmente edema pulmonar, que a gente já falou. Então, qual volume eu vou administrar? Depende do seu paciente. Nesse exemplo que nós tivemos aqui, eu preciso administrar 2.100 ml, tá? Então, num animalzinho de 10 quilos, que às vezes o veterinário coloca 1 litro para o dia inteiro, não é o suficiente, tá? Então, aqui nós conseguimos chegar no cálculo correto da nossa fluidoterapia, tá? Aí na nossa sala virtual a gente conversa mais também sobre isso. Mas até agora, creio eu que ficou claro, certo? Eu vou apagar aqui e a gente vai continuar, tá? Podemos também fazer um cálculo mais simples, né, do volume a ser administrado, fazendo múltiplos da taxa de manutenção. Qual que é a taxa de manutenção do meu paciente? Do meu animal, 50 ml por quilo, tá? De novo, vamos lembrar que o nosso paciente hipotético apresente 10 quilos, tá? Então, a taxa de manutenção, 50 ml por quilo, isso em 24 horas. Lembra da porcentagem de desidratação que nós tínhamos colocado? 10% de desidratação, era isso? Então, nós vamos multiplicar essa taxa de manutenção em 2 vezes e meio a 3 vezes, certo? Vamos pegar 3 para ficar um cálculo simples. 3 vezes 50, 150. Não é isso? Então, quer dizer que para esse paciente, a manutenção dele agora é 150 ml por dia, tá? Bom, então, deixa eu corrigir aqui, pronto. Então, se a taxa de manutenção dele, agora, nesse animal, com 10% de desidratação, é 150 ml por quilo, quantos quilos ele pesa? 10. Vamos multiplicar isso daqui por 10? Vamos. Quanto é que vai dar? 1.500. 1.500 o quê? ml. Logicamente, é um volume um pouco menor do que aquele último cálculo que nós fizemos, tá? Eu prefiro fazer daquela outra forma, que aí nós temos um cálculo mais preciso, tá? Mas aqui também a gente consegue chegar no volume final da nossa fluidoterapia, tá? Então, de repente, se você estiver numa situação mais emergencial, calcula esse múltiplos da taxa de manutenção, 50 ml por quilo, e coloca a fluidoterapia no seu paciente, lembrando que isso deve ser em 24 horas, certo? Minha fluidoterapia deve ser reavaliada a cada 24 horas. Então, hoje meu animal apresenta diarreia. Hoje meu animal apresenta 10% de desidratação. Calculei aquele volume e fiz isso em 24 horas. Depois de 24 horas, o que espera? Que o animal não esteja mais com 10% de desidratação, concorda? Então, e vamos pensar que nas próximas 24 horas ele pare de ter diarreia. Concorda que agora o volume a ser administrado será bem menor? Se você continuar administrando o mesmo volume, você estará superhidratando este animal, causando edemas. Então, você deve avaliar todo dia e recalcular a fluidoterapia no seu paciente todo dia. Então, tá aqui, ó. Fluidoterapia deve ser monitorada para que o paciente não seja superhidratado. Nossa, é bom que ele fique superhidratado? Não, ele vai ter edemas, tá? E edema pulmonar também. Naquelas situações onde o paciente não produz urina, ou naqueles pacientes onde a bomba cardíaca não funciona, né, não tem circulação correta, você também deve ficar monitorando mais de perto este animal para evitar que ocorra a superidratação e, consequentemente,
edemas, né? Principalmente edema pulmonar. Bom, nós vimos qual fluido administrar, nós vimos qual volume administrar, e agora, qual velocidade? Tudo é determinado pela gravidade do seu paciente, tá? Lembrando que a administração em 24 horas, com exceção do choque hipovolêmico, né? Velocidade média de 10 a 15 ml por quilo por hora. Se meu paciente tiver uma desidratação moderada, isso vai até 30 ml por quilo por hora. E se ele estiver desidratado gravemente, né, os 10%, que é o que a gente colocou como exemplo, 50 ml por quilo por hora, tá? Então, se meu paciente pesa 10 quilos, então quer dizer que em 1 hora eu tenho que dar 500 ml de fluidoterapia para ele. Todo mundo acompanhou? Lembra que o paciente que nós colocamos, ele pesa 10 quilos, né? 10% de desidratação é uma desidratação grave. Então, pronto. 50 vezes 10, 500 ml por hora eu tenho que administrar. Logicamente, eu administro 500 ml e aí meu paciente começa a apresentar melhoras, né? Então, aí a gente vai diminuindo a velocidade da fluidoterapia. Lembrando que em choque a gente aumenta ainda mais, chegando até 90 ml por quilo por hora, tá? Isso aí depois a gente conversa um pouquinho mais, tá? E se a gente não conversar nessa parte remota, a gente conversa pessoalmente também lá na Clínica 2. Hoje em dia fica fácil para nós administrarmos fluidoterapia porque nós temos bombas de infusão, tá? Na bomba de infusão você coloca o volume que você quer administrar e você coloca a velocidade que você quer administrar e ela faz todo o trabalho para você. Logicamente, uma bombinha dessa custa em torno de 3, 4 mil reais, tá? Mas é extremamente excelente. E podemos utilizar também o método antigo, né? E aí eu preciso saber que eu tenho equipo macrogotas e equipo microgotas. No equipo macrogotas, 20 gotas eu tenho 1 ml. No equipo microgotas eu tenho 60 gotas para dar 1 ml, tá? Isso aí a gente vai trabalhar na nossa sala virtual. E aqui só exemplificando para vocês a bomba de infusão, né? Então, aqui eu tenho o soro, o equipo ele vai passar por dentro dessa bomba, e essa bomba vai determinar a velocidade que vai administrar no nosso paciente, tá? Podemos calcular também a velocidade manualmente, né? E também temos alguns passos a seguir. Nesse exemplo que está mostrado aqui no nosso diapositivo, olha só, estamos colocando como 600 ml em 24 horas, ok? Lembra que no nosso exemplo, lá atrás, tivemos 2.100 ml em 24 horas, não é isso? Então, eu vou exemplificar isso daqui, eu vou exemplificar aqui os de 600, né? E aí eu quero que na nossa sala virtual, vocês me deem o resultado do 2.100 ml, ok? Bom, então vamos lá por partes. Nesse exemplo, meu animal precisa de 600 ml em 24 horas. Então vamos dividir. 600 por 24, eu sei que em cada hora do dia ele precisa de 25 ml. Então pronto, até agora tranquilo, tudo bem. Em 1 hora, quantos minutos eu tenho? 60 minutos. Então, 25 ml por hora nada mais é do que 25 ml em 60 minutos. Vamos dividir isso daqui? Então, por minuto, se eu pegar 25 e dividir por 60, vai dar um resultado de 0,4 ml por minuto, ok? Então, em cada minuto do dia, você vai precisar aplicar 0,4 ml de fluidoterapia que você escolheu. Ou precisa descer no seu equipo, né, 0,4 ml de fluidoterapia. Para esse exemplo, né, que é 600 ml, então é um volume bem baixinho mesmo, tá? Terceiro passo, agora eu preciso decorar e entender que uma gota do equipo macrogotas é a mesma coisa que 0,1 ml. E uma gota desse equipo microgotas é a mesma coisa que 0,02 ml, ok? Isso é
fixo. E isso você precisa ter anotado, decorar, enfim. Bom, olha só. Uma gota é igual a 0,02 ml. Espera aí. Quantos ml eu preciso? 0,4. Não é isso? Espera aí. Então, uma gota, 0,02 ml. Só que eu preciso de 0,4 ml. Quantas gotas isso vai ser? É simples. 0,4 vezes 1 dividido por 0,02. Isso vai dar um resultado de 20 gotas. Espera aí. 20 gotas, então, nesse caso, é a mesma coisa que 0,4. Não é isso? Então, são 20 gotas por minuto. Certo? Então, em um minutinho, eu preciso dar de fluidoterapia no meu animal 20 gotas, que é exatamente ao 0,4 ml por minuto. Então, quer dizer que eu transformei esse 0,4 em gotas. Ok? Bom, você não vai ficar contando 20 gotas por minutinho, né? Seria mais fácil se eu pegar isso daqui e transformar em segundos, não é isso? Espera aí, 1 minuto corresponde a quantos segundos? 60 segundos, não é isso? Então, 1 minuto, 60 segundos. Então, quer dizer que eu posso substituir esse 1 minuto por 60 segundos. 20 dividido por 60, o que vai dar para mim? Uma gota a cada 2 segundos. Então, você vai estar lá na frente do seu equipo, pingou, passou 2 segundos, tem que cair uma gotinha, tá? E é assim que a gente faz. E agora eu quero que vocês façam para o exemplo de 2.100 ml que a gente colocou lá atrás, ok? Bom, e as complicações, né, do excesso de fluidoterapia, ou as complicações da fluidoterapia, está aqui. Superidratação, processos inflamatórios, troca de soluções. Quando eu falo trocas de soluções, é mudança de osmolaridade dos líquidos intra e extracelular, processos infecciosos, diluição e, consequentemente, hemorragia. Se você fizer subcutânea e levar patógenos, né, você vai causar uma necrose e, logicamente, erro de cálculo. Se você errar para menos, você não vai beneficiar o animal em nada. E se você errar para mais, você está proporcionando edemas pulmonares, né? Então, essas são as complicações que a gente tem. Aqui os sinais de superidratação é corrimento nasal, secreção respiratória, né? Tosse, taquipneia, estertores pulmonares, ascite. Normalmente o animal apresenta estertores pulmonares e edema pulmonar antes da ascite, tá? Efusão pleural e tá aqui as crepitações que a gente falou, tá? Como que eu vou monitorar o meu paciente na fluidoterapia? O mais ideal é o peso do paciente, tá? Ele não pode emagrecer 5% do peso dele, significa que ele não está recebendo fluidoterapia ideal, tá? E, logicamente, pela produção de urina. Se agora você está normalizando fluidoterapia nele, os líquidos corpóreos nele, né? Provavelmente ele vai produzir urina. Então é aí que você vai monitorar o seu paciente. E, logicamente, né? Assim que a causa da desidratação for corrigida e o paciente beber e comer, eu vou suspender a minha fluidoterapia. Fluidoterapia para esse momento que o paciente não está se alimentando, não está bebendo água e está perdendo líquidos, né? A partir do momento que você fez uma boa terapêutica e tudo isso foi sanado, não tem mais o porquê de manter a fluidoterapia no seu animal, ok? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês na nossa sala virtual. Espero que tenham gostado dessa aula.
façam suas anotações e vamos tirá-las, ok? Grande abraço a todos.